Olá, leitores do Super Negócios. Estamos aqui hoje com Rubens Santana. Ele é professor, escritor, consultor, referência em trade marketing no Brasil e também fundador da Academia Rubens Santana. Rubens, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui falando com a gente hoje. Eu queria começar fazendo a primeira pergunta. Você foi introdutor do trade marketing no sul do país em 2007. Na Uhum. época, como é que era, esse cenário no país? Como é que você enxergou a oportunidade no mercado sulista do trade marketing? Que bacana. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. É uma honra estar com vocês aqui, trazendo um pouquinho do meu conhecimento dessa jornada dentro do trade. Obrigado. Bom, respondendo a tua pergunta, o trade ele começa no Brasil em meados da década de 90, dentro das multinacionais como Unilever, Nestlé, Procter Gamble, e assim por diante. Essas empresas desenvolveram uma área de trade com uma visão assim muito operacional, nesse primeiro momento, né, com foco em basicamente atender as demandas do comercial que se originavam a partir dos acordos com as redes varejistas, né? Imagina que Uhum, no Brasil houve um processo de consolidação do varejo em redes, que teve o seu ápice na década de 2000, primeira década de 2000, mas que começou ali por meados de 90. Então, naquele momento, o varejo começou a ter mais poder e exigir que a indústria investisse dinheiro, né, recursos, e aí vem toda aquela estrutura de promotor, de material, de compra de espaço, e não tinha dentro da indústria uma área responsável por isso, né? Então, essas uhum, multinacionais, até em função do histórico de trabalho com Walmart e redes multinacionais, elas trouxeram para o Brasil essa visão de uma área nova de trade, mas muito focada a atender as demandas, né, que vinham dessas negociações. Então, era um trade tático e operacional, tá? Com o tempo, essa área foi evoluindo dentro dessas empresas. A partir da década de uhum, 2000, 2010, ali tu já tinha dentro de uma Johnson Johnson, de uma Procter, de uma Unilever, uma Coca-Cola, uma Ambev, um trade muito mais estratégico, ramificado em categoria, em canal, uma área que não era só mais aquela área que cuidava de promotor, tá? uhum, E isso tudo já estava no nível muito avançado nessas empresas, enquanto que no resto das indústrias nacionais não se verificava, não tinha um trade maduro. Eu, na época, com 20 e poucos anos, 27 anos, eu estava lá em São Paulo, eu tinha uma agência nessa época, e eu prestava serviço em desenvolvimento de projetos para ponto de venda. A gente criava displays, produzia os materiais e uhum. implantava nas lojas. E eu comecei a circular nessas indústrias, atendendo, batendo lá para vender meu serviço, né, numa Johnson, numa Alpargatas, e eu vi, né, eu tinha 27 anos, hoje eu tenho 40, tô fazendo aniversário hoje, 44, tá? Então já Caramba, faz, né, já faz bastante tempo. E aí eu vi aquilo ali acontecer, né, e eu falei, gente, isso vai no Rio Grande do Sul em algum momento chegar no sul do Brasil, não só do sul, o Brasil como um todo. Aí que eu uhum, fiz? Eu comecei ali a desenvolver um lado de estudos, um lado acadêmico. Passou 2 anos que eu já tinha entendido mais ou menos o que era o trade, eu comecei a ensinar trade na SPM no Rio Grande do Sul, tá? Então, ali eu comecei um movimento de ensinar a disciplina acadêmica de trade marketing, mas foi um uhum. movimento, assim, muito gradual, muito lento até ganhar a escala que tem hoje. Hoje eu posso dizer que realmente, até em função da academia, né, eu tenho a maior plataforma de ensino de trade do Brasil. Então, assim, a coisa deu certo, mas no início foi muito duro, muito difícil, porque as empresas não tinham trade, não tinham, não adianta, era um negócio que não tinha dono, tá? Então foi mais ou menos assim. Maravilha. E falando especificamente na academia que você criou com seu nome, buscando expandir mesmo o trade marketing pelo país, como é que você enxerga assim, como ela tem contribuído para o desenvolvimento mesmo das práticas de trade marketing no cenário brasileiro, especialmente pensando em supermercados? Perfeito. Então, a academia ela surgiu no início da pandemia porque eu fui obrigado a me digitalizar em função das Uhum, palestras terem praticamente todas foram canceladas, então teve aquele momento de incerteza, então eu criei essa plataforma para sobreviver, né? uhum, E ela acabou cumprindo a missão, uma missão muito importante que foi democratizar o trade, tá? Então, antigamente, para ter o meu conhecimento, as empresas tinham que me contratar para dar um treinamento, uma palestra presencial. Hoje, com uma assinatura na academia anual, em plano mais básico, o aluno já tem 60 horas de conteúdo. Vai subindo de uhum, plano até chegar em 290 horas de conteúdo, que é quase uma pós-graduação. Tá? Então, o papel que a academia teve foi de democratizar o trade e permitir que, desde lá do promotor de merchandising, o repositor, até um gerente sênior de trade, possa ter a visão do trade estratégico. E dentro da área supermercadista, né, a gente tem que entender o seguinte: o trade só existe na indústria porque o supermercado
se consolidou em rede, né? E trouxe para a indústria toda uma necessidade de evoluir o modelo de atendimento. Então, quando a gente desenvolve o trade dentro da indústria, automaticamente a gente está fomentando o trade dentro do varejo. Né? Uhum. Hoje, 90% dos meus alunos são indústria. Tá? Eu não tenho muitos alunos varejistas ainda. Quem sabe vocês me ajudam a conseguir mais. É, é, é que dentro do varejo, o trade ele tem que evoluir. Né? Ele ainda está muito voltado à captação da verba, à comercialização do espaço, ele ainda é muito reativo ao comercial. O trade no varejo ele tem que assumir um papel estratégico, ele tem que assumir um papel de inteligência de dados, de CRM, gerenciamento por categorias, joint business plan, calendário, leitura de mercado. Então, o trade no varejo ele precisa evoluir para não ficar apenas como uma área de coleta de verba do fornecedor. Tá? Então, isso Uhum. é importante. Então, a academia ela se propõe também a ajudar o varejista nesse sentido. Maravilha. E quais são as principais tendências de trade marketing atualmente? Especialmente pensando no setor de supermercados, mas no geral também. O trade marketing ele acompanha a mudança de comportamento de compra do consumidor, que a gente chama de shopper, né? O shopper é aquele indivíduo que Sim. está no ponto de venda tomando a decisão de compra. Muitas vezes não é quem vai consumir o produto, mas é quem compra, tá? Uhum. A pandemia ela trouxe assim um capítulo novo dentro da jornada de estudos do shopper, porque ela digitalizou os canais de vendas, né? Então hoje, com base num aparelhinho como esse, o shopper ele tem acesso a uma omnicanalidade, ele pode buscar o item que ele deseja em qualquer canal. Então, a competição aumentou muito. A jornada do shopper hoje ela é muito impactada pelos canais digitais. Então, as tendências de trade, elas estão dizendo respeito ao quê? À compreensão dessa jornada, ao entendimento de como é que essa jornada ela ocorre, o que influencia de fato a decisão de compra, que tipo de promoção é mais assertiva, como é que a gente consegue ser mais preditivo, né, a partir da leitura dos dados, usando estatística, Uhum. usando inteligência artificial. Né? Então, tem todo um processo assim de construção de conhecimento baseado na evolução, né, da tecnologia, e aí a inteligência artificial, como em todas as áreas, né, da economia, ela está entrando muito forte, no trade ela também entra para decifrar melhor esse shopping, para fazer uma oferta mais assertiva, para identificar o mix correto por cada tipo de loja, para assim, não ser aquela coisa do trade só tá ligado a uma promoção. Pô, deu estoque Uhum. de excesso na loja, chama o trade para resolver. Não, por que aquele estoque aconteceu? Porque não teve giro. Por que não teve giro? Porque o mix estava errado. Por que o mix estava errado? Porque a necessidade do shopper não era aquela. Então, por que não. Sabe, tudo começa a andar para trás e para frente na cadeia e estudar melhor. Então, eu vejo como tendências assim essa melhor compreensão da jornada de compras do shopper. Maravilha. E o supermercadista também acaba sendo mais assertivo, né? Não só o supermercadista, mas qualquer loja, qualquer estabelecimento, ele acaba sendo mais assertivo e vê realmente o resultado ali, né? Exatamente assim, ó. E a indústria, ela não quer colocar dinheiro bom em negócios ruins, tá? Então, assim, Uhum. o supermercadista que só vai lá e pede o dinheiro e não tem ali um CRM para oferecer para a indústria, não tem um compartilhamento de informações, não tem, assim, uma garantia de que o acordo foi realmente efetuado, a indústria, até porque tem o trade lá dentro, vai dizer assim, não, nesse tipo de bandeira aqui nessa loja a gente não vai botar dinheiro. Comercial te Uhum. vira com o teu dinheiro com a tua verba comercial. A verba trade não vai entrar aí. Ah, por quê? Porque Uhum. não tem contrapartida. Entendeu? Então, assim, essa coisa de o supermercado mandar na cadeia tá mudando um pouco, né? Porque primeiro a indústria mandava, aí hoje o varejo manda. Mas quem manda hoje de verdade é o consumidor. Se a indústria e o varejo não conseguirem unir forças e entregar valor para o consumidor, elas vão perder o cliente para um Mercado Livre, para um Amazon, para, sei lá, um Magalu, para um canal novo, né? Que não Uhum. necessariamente é um canal focado no supermercado. Perfeito. E agora pensando no trade marketing também do exterior, existe uma diferença entre o trade marketing do exterior e do Brasil? Ah, isso é bem legal, essa pergunta. Só existe esse trade que a gente conhece aqui e aqui. Tá? Caramba. Talvez Colômbia, Bolívia, alguns países da América Latina, mas assim, ó, nos Estados Unidos é completamente diferente, é um varejo muito mais de rede, é um varejo muito mais com distribuidor, é um varejo onde a indústria não põe essa grana toda, a responsabilidade muitas vezes é da própria loja, da própria rede. Então, assim, o trade como existe no Brasil, eu nunca vi em lugar nenhum. Tá, eu te confesso que aqui a gente tem um modelo que é, inclusive, referência. Muitas empresas vêm Uhum. estudar como é que o trade trabalha aqui. Por exemplo, eu tenho uma aluna minha, uma parceira lá da academia, que é a Camila Couto, ela é diretora de trade marketing da Fini, tá? E ela é uma diretora mundial. O que ela faz no Brasil vira benchmark para o exterior, tá? Então, Nossa, assim, o que trade bacana. marketing
tem no Brasil, não existe no resto do mundo, em função de o varejo lá em outros países ser mais consolidado, mais maduro, mais organizado em rede, onde não tem tanto essa verba do fornecedor ali envolvida. Então, um mercado menos fragmentado. O Brasil tem muitos modelos de loja diferentes. A gente tem muitos formatos, né? Tem desde o pequeno varejista independente, Uhum. atendido pelo mercado, até a rede, passando pela o distribuidor, passando pela loja especializada, o atacarejo, só aqui tem tudo isso, né? Então aqui é muito mais plural a coisa e isso aí cria um trade muito mais ativo. Claro que o trade daqui vai absorver tendências de consumo sobre, por exemplo, a mudança no comportamento dos consumidores em relação à jornada de compra, a categorias, a toda Uhum. essa parte mais estratégica, mas assim, quando entra na execução, a execução que existe aqui, eu não conheço lugar nenhum no mundo. Como as transformações digitais têm influenciado as estratégias de trade marketing? Perfeito. A transformação digital, é só a gente olhar um pouco para o nosso dia a dia, ela é essa navegação contínua, né, no digital, mesmo quando a gente está no físico. Então, na medida em que tu tem dentro de um supermercado um shopper que tem acesso a mais informações, com maior nível de exigência, muitas vezes conhecendo mais sobre o produto que o próprio vendedor, né, tu tem um shopper Uhum. muito mais exigente, muito mais difícil de convencer, e aí tu coloca nessa panela de pressão inflação, né, incertezas econômicas, políticas e assim por diante. Então, é um consumidor, um shopper muito mais exigente, muito mais difícil de conquistar. Tá? Então, a transformação digital, na verdade, ela abriu um universo de possibilidades. Quando eu ainda dava aula na SPM, que agora eu não estou mais dando, eu perguntava para os alunos, principalmente a galera da nova geração, 20 e poucos anos, que tipo de mercado eles estavam acostumados a ir, se eles iam no supermercado. Eles basicamente hoje compram tudo online. Uhum. Tá. Então, assim, é uma geração completamente diferente que está entrando aí. É uma geração que, né, não vai comprar que nem eu compro, não sei a tua idade, mas enfim, é diferente. Então, o supermercado, hoje, ele tem um modelo de loja organizado com uma geração que está acabando. Tá? Essa nova geração, baseada em TikTok, baseada em Instagram, que não quer saber de adquirir nada, só usufruir, né? Não compra da mesma forma, né? Tudo por Uhum. aplicativo. E aí, como é que eu converso com esse pessoal? Então, a transformação digital ela é uma disrupção em toda a cadeia, né? Que precisa ser. Não estou dizendo que a loja física vai acabar, mas talvez a loja física tenha que ser reinventada, tem que ser adaptada. Ninguém tem essa resposta, entendeu? O que a gente vê são sinais, movimentos, de que as novas gerações estão mudando a forma como elas compram. Tá? Uhum. Então, assim, eu tenho que acompanhar, tenho que saber o que está acontecendo para organizar o meu negócio para essas novas frentes, tá? Mas o varejista que não digitaliza o negócio dele, que não insere a tecnologia dentro do processo dele, ele está muito obsoleto. Ele precisa, assim, começando desde um RP, de uma coisa mais administrativa, até um CRM, até alguma coisa de gestão de clientes, assim por diante. Aí, expandir para o canal digital, sendo através de um e-commerce próprio, ou entrando em marketplace, ele tem que ter presença digital. A presença digital é a forma de começar uma conversa com essa nova turma e essa nova geração. Tá? E também para os mais Sim. antigos. Por exemplo, boa Uhum. parte do que eu compro sendo impactado por canais digitais, entendeu? Então, é isso. É isso, independente do porte também do negócio, né? Eu acho que desde o pequenininho até o grandão, ele precisa estar presente no ambiente digital, senão ele não consegue atingir esse público novo, como você está falando, né? E quanto menor, mais fácil, né? Mais rápido. Porque não Uhum. custa nada. Tu abrir um canal no YouTube, tu ter um perfil no TikTok, no Instagram, tu só tem que produzir conteúdo. Sim, perfeito. E considerando o ambiente econômico do Brasil, quais você diria que são os principais desafios que os profissionais de trade marketing enfrentam atualmente? Certo. O trade é sempre a área que vai pegar a pior parte do churrasco, do boi. É a que vem com Uhum. mais osso, é a que vem com mais gordura. Não é, ele não fica com filé, tá? Então, assim, falar em desafio para trade é o dia a dia. Não tem assim, depois que passou a pandemia, eu não consigo imaginar uma coisa pior, né? Porque tu imagina, naquele momento ali em que tu teve que tirar teu time de campo, que o modelo de acesso à loja foi transformado. Então, assim, o Brasil é um país que o varejista já é um sobrevivente, né? Porque tudo que ele já passou, período inflacionário, mudança de plano, uma economia completamente, né, complicada e em cada região tu tem uma situação distinta, né? Então tu imagina um varejista Uhum. rede que tem que se adaptar em tantas regiões.
Então, assim, só que o Brasil é um país com muita oportunidade, é um país que tem tudo para dar certo, a gente sabe das dificuldades estruturais, políticas e tudo mais que a gente tem, mas eu não vejo, assim, um grande fator de que agora vai ficar mais difícil ou o grande desafio. O grande desafio do trade é entregar o dia a dia, é fazer com que a execução do comercial seja uma execução mais inteligente, que gere menos problema para ser resolvido, atuar de forma mais preventiva, entendeu? Eu vejo que o trade está muito ligado a essa coisa de utilizar os recursos que ele tem, que a indústria tem e o varejo tem de uma maneira mais inteligente, tá? Porque fatores econômicos, políticos, passadas eleições, bom, tem guerra aí acontecendo, mas enfim, o que que Uhum. tem para acontecer, né? Sei que não é um novo evento, mas eu não vejo assim uma grande. Se tivesse me perguntando isso aí há 3 anos atrás, quando a pandemia estourou, 4 anos atrás, aí eu te dizia, não, agora realmente mudou muito. Mas hoje eu vejo que tem uma linha assim de horizonte, que a gente tem boas perspectivas econômicas, né? E que o trade tem que entregar o resultado junto com o comercial. Maravilha. E a parceria entre a indústria e o varejo tem evoluído bastante nos últimos anos. Acho que a gente viu bastante isso também durante a pandemia, né? Essa aproximação no pós-pandemia também. Como é que o trade marketing tem contribuído para fortalecer essa relação entre as duas partes e garantir benefício para os dois lados? Muito legal essa pergunta. Assim, ó, imagina que a relação da indústria com o varejo, ela sempre foi pautada, por um único ponto de contato. Do Uhum. lado do varejo, o compras, e do lado da indústria, o vendas. Então, tu tem o comprador e o vendedor, tá? E eles estão ali fazendo aquela relação de um único ponto de contato. O marketing do varejo está lá de um lado, o merchandising está do outro, a operação da loja, está tudo lá solto dentro da estrutura organograma do varejo. E do lado da indústria é a mesma coisa. Tu tem o marketing, tu tem o merchandising, tu tem a logística, tu tem a inteligência. E essa relação aqui pautada no único ponto de contato, ela é muito limitada a uma relação transacional. Tá? Então, o que que o trade faz? O trade ele faz essa ampliação. O trade, em vez de ficar um único ponto de contato assim, ele faz isso aqui. É como se fosse no modelo gravata para o modelo borboleta. Tá? Depois é legal até vocês criarem um desenho que mostra isso. Quando o Ah, trade faz o modelo borboleta, ele propõe uma trama maior de conexões, quer dizer, conversas acontecendo em outras frentes. Tá? Então, assim, a nossa relação não é só pautada pela grana, a nossa relação é pautada pela parceria, por objetivos compartilhados. Deixa eu entender teu negócio, entende o meu. Como é que a gente constrói uhum, objetivos juntos? Tu vai pegar o meu dinheiro, tudo bem, eu vou botar meu dinheiro aqui, mas como é que ele vai ser usado? O que eu vou ter de contrapartida? Né? Como é que a gente constrói uma coisa diferente entre a gente? Uma história nossa aqui, entre a nossa indústria e a tua rede, tá? Que crie diferenciação. Então, o trade, ele procura agregar valor nessa cadeia quando ele é estratégico. Tá? O trade operacional, tá? Ele está lá atrás do comercial e do vendas, tá? Do comprador e do vendedor, só entregando o que o acordo definiu. uhum, Então, assim, ó, trade operacional e tático, ele só faz essa entrega do acordo. O trade estratégico, ele participa da negociação. Ele está sentando junto. Só que aí, né, principalmente do lado do varejo, tem que haver uma mudança de cultura. Porque se o varejista achar que o poder está todo concentrado no comprador e no comercial e ninguém mais participa da relação com o fornecedor, não tem que fazer, né? Não vai mudar nada. Essa mudança de paradigma a indústria já passou. Ela já tem hoje o comercial dela, entre aspas, mais humilde, mais assim, uhum. sabedor de que ele precisa chamar o trade. O trade é um aliado, não é o espião, é o cara que está ali para ajudar. Tá? Então, o varejo tem que também trazer o trade do próprio varejista para dentro dessa conversa. Tá? Então, é basicamente é assim que o trade costura. Maravilha. E agora mudando um pouco o nosso tema central, pensando em sustentabilidade. A gente sabe que existe uma demanda crescente, né, por iniciativas sustentáveis. Cada vez mais os consumidores estão mais conscientes e estão preocupados em buscar produtos, itens, alimentos que foquem nisso, né, que prezem pela sustentabilidade, pelo meio ambiente em si. Na sua visão, como é que a sustentabilidade tem se integrado às práticas de trade marketing no varejo? O que a gente vê assim de iniciativas concretas mesmo é, por exemplo, logística reversa, reutilização Uhum. de embalagens, a construção de materiais de ponto de venda de displays, expositores com materiais recicláveis que podem ser descartados, reaproveitados, entendeu? Basicamente é isso. E algumas iniciativas que dão suporte ao produto, né? Quer dizer, o marketing, a categoria desenvolver um produto com um apelo sustentável. Então, o trade vai lá e vai criar uma promoção, uma campanha
para enfatizar esses atributos, né? Não vejo assim o trade como a área que puxa essa conversa. Isso aí está mais dentro do Tá. institucional, é mais um assunto do marketing, é mais um assunto da marca. O trade, ele, em nível operacional, é o que eu te falei, material que pode ser aproveitado, recolhimento, logística reversa. E depois que o produto está lançado, ajudar nessa divulgação, tá? Mas todas as iniciativas são extremamente importantes. Agora, o grande desafio é até que ponto o consumidor está disposto a pagar mais por um produto que Uhum. se diz sustentável, né? O cara está lá apertado Sim. de dinheiro, precisa comprar. E aí chega lá um produto que diz, eu tenho essa historinha aqui. Tá, e aí, eu vou pagar mais? Muitos dizem que sim, mas na hora não compram. Uma coisa é que a pessoa diz que vai fazer, outra coisa é o que ela faz. Então, por isso que eu acho que o trade aí também pode observar e estudar esse consumidor, esse shopper, ver até que ponto ele é sensível, até que ponto o preço pode ser maior para que aconteça o giro do produto. O que eu quero dizer Uhum. é o seguinte, não adianta lançar um produto ou uma iniciativa sustentável e achar que só porque as pessoas querem coisas sustentáveis, elas vão lá e vão comprar. Não acontece isso na prática. Muitas vezes não acontece. Muito produto fica ali parado, caducando. O consumidor não adere, não compra a ideia. Tá? Então, acho que o Uhum. trade tem que estudar esse comportamento e ver até que ponto que o consumidor fala, ele faz. Porque aí a gente está estudando o shopper. Tá? Então, acho que isso é uma coisa legal para trazer lá para o insight que o marketing vai ter. Porque muitas vezes o marketing cria ideias que, quando vão ser implantadas, nada a ver com a realidade da loja, nada a ver Uhum. com o varejo. Esse troço aqui é muito bonito, mas fica na teoria, não entra para a prática. Então, acho que o trade também pode entrar com essa parte de inteligência. Maravilha. Até que ponto o sustentável se torna também atrativo e no quesito do bolso do consumidor, né? Ah, exatamente. Perfeito. Agora, Rubens, existe alguma diferença nas estratégias de trade marketing voltadas para os negócios de pequeno e grande porte? Cada um tem um ponto de atenção ali, uma característica própria ou não? Muda pra caramba, principalmente em relação ao varejo, né? Porque pensa assim, ó, um varejista rede, ele recebe o dinheiro da indústria, ele tem um atendimento direto pelo Uhum. fornecedor, né? Aí tu pega um pequeno. O pequeno é atendido por quem? Por um atacadista, por um distribuidor, né? Muito raramente a indústria vai colocar dinheiro ali ou recurso direto, tá? Então, o pequeno, ele é um cara que tem que fazer por si. Ele vai ter que Uhum. se diferenciar com seus próprios recursos. Ele tem que, primeira coisa, é o visual merchandising, a loja, sortimento, mix, a organização das categorias, né? Estudar um pouco assim o que é gerenciamento por categorias, a base da loja, né? É ter uma loja, que nem a gente diz no sul, coxuda, né? Bem bonita, bem organizada, tá? Bem agradável de entrar, pensando em todos os estímulos sensoriais, olfato, audição, tato, uma loja que a pessoa entre e fique feliz, iluminada e assim por Uhum. diante e bem posicionada, né? Porque se for entrar para briga de preço, não se focar no segmento alvo. É claro que se a gente estiver, por exemplo, pegando uma loja extremamente popular, sei lá, numa favela no Rio de Janeiro, o cara não vai ter toda essa história, né? Mas, de repente, num bairro um pouco mais nobre, ele tem um pouco mais de recurso. Então, eu acho que é importante entender o público-alvo, né, desse pequeno varejista e ver como é que ele organiza uma loja com os seus próprios recursos e fazendo uma loja bem organizada. Já o varejo rede, o varejo médio, seja um varejo Uhum. mais popular, né, que pode também estar lá numa favela ou num bairro mais popular ou num bairro premium, top, ele tem um dinheiro na indústria. Então, o nível de realidade dele e de possibilidades é muito maior, tá? Mas ambos têm que ter uma mentalidade, né? Uma mentalidade que qualquer iniciativa não é apenas focada em preço. Porque eu acho que às vezes o varejista, todo o dinheiro que ele olha, e pensa assim, que desconto que eu vou dar agora com essa verba? Não, eu Uhum. acho que o desconto é uma iniciativa, mas nós não podemos fidelizar um cliente por preço. Nenhum cliente é fiel por preço, porque aparece um vendendo mais barato, um fornecedor, uma loja, o cliente muda de loja. Então é serviço, é atendimento, é tudo aquilo que entrega valor ao invés de entregar preço. Perfeito. E por fim, Rubens, pensando no futuro, qual é a sua visão em relação ao desenvolvimento do trade marketing no Brasil? Tem muita coisa para mudar? Ou você acha que a gente já está seguindo aí numa linha dos próximos anos? Pensando assim no futuro daqui a 5 anos. Olha, se depender de mim, tá, e de tudo que eu pretendo fazer na minha vida, o trade ele vai estar 100% instalado na indústria. Qualquer Tá. indústria de médio porte vai ter trade, seja de qualquer segmento. Aqui eu não estou falando só de supermercado, tá? Estou Uhum. falando desde do cara que vende ferramenta, peça para. Eu amanhã estou indo dar um treinamento para a Bosch, tá? A Bosch é autopeças, trade na veia, entendeu? Então não é só aquela ideia do trade no supermercado. Trade está em tudo. Tudo que é varejo vai ter trade pela indústria.
Tá? Então, 100% das indústrias de médio porte para cima com trade como área e com um gerente, né? Que eu pretendo formar esse cara, que eu estou trabalhando para formar essa pessoa para que 10 anos ela se torne um diretor. Tá? Então, eu sempre digo para o meu aluno, tu entrou como coordenador, tu vai sair da academia como diretor de trade na tua empresa, se tu estudar e fizer as coisas, tá? E do lado do varejo, eu vejo uma consolidação um pouco mais lenta, talvez não vá acontecer que nem aconteceu na indústria, né? Por quê? Porque o varejo, ele tem menos recurso, ele tem uma cultura, tem muito varejista que não tem marketing. Então, como é que vai ter trade? Entendeu? O cara ainda está lá atrás, não tem uma área de marketing. Como é que vai ter um Uhum. trade? Entendeu? Então, assim, no varejo, eu acho que o trade ainda vai ser uma área por um bom tempo, muito ainda ligado ao comercial, fazendo o que a negociação do comercial define, mas se depender de mim também, eu vou formar muitos varejistas em trade marketing. Espero contar com a ajuda de vocês aí para ajudar a divulgar essas boas práticas aí. Mas aí eles têm que estudar a teoria do trade, porque o varejista acha que trade é vender espaço, e não é só isso.